Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 2 Samuel, e o capítulo é 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi tornou-se cada vez mais forte, e a casa de Saul tornou-se cada vez mais fraca. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. O seu primogênito foi Aminon de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quileabe de Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E sucedeu que, enquanto houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez forte para a casa de Saul. E Saul tinha uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E Isbosete disse a Abner: Por que entrastes a concubina de meu pai? Então Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de um cão que diante de Judá hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul teu pai, para seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e me repreende hoje a respeito dessa mulher? Assim faça Deus a Abner, e lhe acrescente mais como o Senhor tem jurado a Davi, mesmo assim lhe hei de fazer, para trasladar o reino da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, de Dan até Berseba. E ele não conseguiu responder nenhuma outra palavra a Abner, porque o temeu. E Abner enviou mensageiros a Davi em seu favor, dizendo: De quem é a terra? Dizendo também: Faz o teu pacto comigo, eis que a minha mão será contigo, para trazer a ti todo Israel. E ele disse: Bem farei um pacto contigo, porém uma coisa exijo de ti, a saber, tu não verás a minha face, exceto se o primeiro trouxeres Mical, a filha de Saul, quando vieres ver a minha face. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega-me a minha esposa Mical, a quem tomei por esposa por 100 de prepúcios dos filisteus. E Isbosete enviou e tomou-a do seu marido, a saber, de Paltiel, filho de Laís. E o marido seguiu com ela, chorando atrás dela até Baurim. Então disse Abner a ele: Vai, retorna. E ele retornou. E Abner fez comunicação com os anciãos de Israel, dizendo: Vós procurastes Davi em tempos passados para ser rei sobre vós. Agora então, fazei-o, porque o Senhor falou acerca de Davi, dizendo: Pela mão de meu servo Davi salvarei o meu povo Israel, da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. E Abner também falou aos ouvidos de Benjamim. E Abner foi falar aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que parecia bom para Israel. E isso pareceu bom a toda a casa de Benjamim. Assim Abner veio até Davi em Hebrom, com ele 20 homens, e Davi fez para Abner e para os homens que estavam com ele uma festa. E disse Abner a Davi: Levantar-me-ei e irei e reunirei todo Israel ao meu senhor o rei, para que eles possam saber e fazer um pacto contigo, e para que tu possas reinar sobre tudo o que desejar teu coração. E Davi despediu Abner, e ele se foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe chegaram da perseguição a uma tropa e traziam consigo um grande despojo. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, porque ele o havia despedido e ele tinha partido em paz. Quando Joabe e todo o exército que estava com ele chegaram, contaram a Joabe, dizendo: Abner, o filho de Ner, veio até ao rei, e ele o despediu e ele se foi em paz. Então Joabe veio até o rei e disse: O que fizestes? Eis que Abner veio a ti, por que o despedistes? E ele se foi. Tu sabes que Abner, o filho de Ner, veio para te enganar, para conhecer a tua saída e a tua entrada, e para conhecer tudo o que fazes.
E quando Joabe havia partido de Davi, ele enviou mensageiros atrás de Abner, os quais trouxeram de volta do poço de Sirá, mas Davi não soube disso. E quando Abner havia retornado de Hebrom, Joabe tomou-o de lado no portão para falar-lhe quietamente, e ali o feriu debaixo da quinta costela, de modo que morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. E posteriormente, quando Davi ouviu isso, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, o filho de Ner. Que isso recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a casa do seu pai, e que nunca falte na casa de Joabe quem tenha uma anomalia, ou que seja leproso, ou que se escore em cajado, ou que caia a espada, ou que tenha falta de pão. Assim Joabe e Abisai, seu irmão, mataram Abner, porque tinha matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeão. E Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de pano de saco, e lamentai-vos diante de Abner. E o próprio Davi seguiu o ataúde, e sepultaram Abner em Hebrom. E o rei levantou a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner, e todo o povo chorou. E o rei lamentou por Abner e disse: Morreu Abner, como morre um tolo. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés em cadeias, como um homem cai diante de homens ímpios, assim caístes tu. E todo o povo voltou a chorar por ele. E quando o povo todo veio para fazer com que Davi comesse carne enquanto ainda era dia, Davi jurou, dizendo: Assim faça Deus para comigo, e ainda mais se eu provar pão ou qualquer outra coisa, até que se ponha o sol. E todo o povo percebeu isto, e lhe agradou. Contudo, o que o rei fazia agradava a todo o povo, porque todo o povo e todo Israel entendeu naquele dia que não foi do rei a morte de Abner, filho de Ner. E o rei disse aos seus servos: Não sabeis que há um príncipe e um grande homem caído neste dia em Israel? E eu estou fraco nesse dia, mesmo sendo rei ungido, e estes homens, filhos de Zeruia, são sobremaneira duros para mim. O Senhor retribuirá ao perpetrador do mal segundo a sua impiedade.